Você já sonhou com algo de maneira tão intensa que parecia realidade? O personagem do resumo do livro de hoje sonhou e correu atrás para transformar esse sonho em realidade, passando por diversos perigos e tendo que provar sua vontade de concretizar esse sonho. Estamos falando do livro O Alquimista, de Paulo Coelho, um grande best-seller que podemos até considerar já um clássico. Olá, sou David Rocha e hoje irei lhe acompanhar nessa leitura, trazendo não só o resumo, como alguns comentários acerca do livro. Parte 1. O sonho. Imaginemos uma capela, já em ruínas, nas terras da região da Andalusia, onde um pastor de ovelhas resolvera passar a noite para proteger seus rebanhos do frio e dos lobos. Durante a noite, esse jovem pastor de ovelhas, chamado Santiago, teve um belo sonho. O que o integrou, no entanto, era o mesmo sonho que tivera na semana anterior, no mesmo local. Santiago estava a 4 dias de uma aldeia que ele desejava muito ir, pois desde o ano anterior ele estava enamorado por uma jovem naquela aldeia. Enquanto estava pensando nela e com dúvidas se ela já não teria casado, ele se pegou pensando no sonho mais uma vez. Decidiu então mudar de destino e ir a Tarifa, onde poderia consultar uma vidente sobre o sonho e também se arrumar para encontrar a sua amada. Na ida a Tarifa, lembrou de como perseguir seu sonho de viajar o levara a se tornar um pastor de ovelhas, enquanto seus pais queriam que ele fosse um padre. Mas ele não se via parado para sempre no mesmo lugar, queria conhecer o mundo. Ao chegar a Tarifa, foi encontrar uma vidente, que o recebeu, e ao analisar sua mão, lhe disse que como ele estava atrás de saber sobre o sonho, teria que saber se era uma mensagem de Deus ou da sua própria alma. Se fosse uma mensagem de Deus, ela poderia analisar. Se não, somente ele poderia entender. De qualquer forma, ela cobraria pela consulta. Santiago então contou seu sonho, que tivera 2 vezes. Sonhei que estava em um campo com minhas ovelhas e crianças vinham brincar com elas. Depois de um tempo, brincando, as crianças me pegavam pela mão e levavam até as pirâmides do Egito. Uma criança apontou e disse: "Se você vier até aqui, encontrará um grande tesouro." A vidente então segurou e analisou bem as mãos de Santiago e disse que era um sonho da linguagem do mundo e que ela poderia interpretar. E como era uma interpretação difícil, ela iria querer 10% do tesouro. Após Santiago jurar entregar a ela essa quantia, ela disse que se uma criança mostrou onde estavam as pirâmides e o tesouro, é porque existiam e ele deveria ir. Ao sair indignado, pois por uma interpretação dessas ele não precisava pagar, e ainda sem confiar no que ela disse, ele resolveu suas coisas, trocou seu livro velho por um livro mais novo e grosso e sentou-se em uma praça para tentar começar a ler. Foi quando um velho sentou-se ao seu lado. Parte 2. O velho. O velho, que se sentou ao lado de Santiago, queria conversar e muito, e mesmo que ele estivesse tentando ignorá-lo, não conseguia. Então logo começou a conversar com o velho. Durante a conversa, o velho falou ao rapaz que já havia lido aquele livro, e que era um livro como todos os outros, focado em lhe ensinar a fazer e acreditar na maior mentira do mundo. Santiago ficou curioso e quis saber qual era a maior mentira do mundo. O velho lhe respondeu: as pessoas acreditam em algum momento de suas vidas que elas deixam de governar suas próprias vidas, e tudo acontece por obra do destino. Essa é a maior mentira do mundo, feita para fazer você aceitar que os outros escolham o seu destino. Logo Santiago respondeu: comigo é diferente. Queriam que eu fosse padre, mas preferi me tornar pastor de ovelhas. Porque você gosta de viajar, disse o velho. Santiago se impressionou como aquele velho adivinhou o que ele queria dizer e perguntou: o senhor é de onde? De muitos lugares, respondeu. Ninguém pode ser de muitos lugares. Onde o senhor nasceu? Perguntou novamente Santiago. Eu nasci em Salém, disse o velho a Santiago. Mas ele nunca tinha ouvido falar de Salém. Mas não quis perguntar onde ficava para não se sentir humilhado. Quantas ovelhas você tem? Perguntou o velho. O suficiente, respondeu Santiago. Então, não posso ajudá-lo. Não enquanto você achar que tem o suficiente. Santiago se irritou, pois ele não estava pedindo ajuda, e resolveu que era hora de ir. Mas antes que ele pudesse pegar seu livro de volta, o velho disse: me dê 10% das suas ovelhas, e eu lhe direi onde está o tesouro. Quem é você, velho? Eu sou o rei de Salém, respondeu o velho. As pessoas dizem coisas realmente esquisitas. Por que um rei conversaria com um pastor de ovelhas? Perguntou. Existem muitas razões, mas o importante é que você vem seguindo sua lenda pessoal, e eu ajudo aqueles que não desistem de seguir sua própria lenda. Santiago achou estranho, mas depois de muita conversa e algumas revelações interessantes,
Eles combinaram de se encontrar na manhã seguinte e ele iria levar 10% de suas ovelhas até o antigo forte para saber onde estava seu tesouro escondido. No dia seguinte, Santiago encontrou de novo o velho e perguntou: por que eu não lhe dou 10% do tesouro? Se você sair prometendo o que ainda não tem, ficará sem ânimo de conquistar, respondeu o velho. Fizeram a troca. Santiago entregou as ovelhas e o velho lhe disse: seu tesouro está nas pirâmides do Egito. Vá buscá-lo. Santiago ficou irritado. Isso ele já sabia, não precisava ter dado as ovelhas. Mas o velho lhe disse: sim, você sabia, mas estava na dúvida se iria. Logo teve que pagar um alto preço para ter coragem de fazer aquilo que já sabe o que é certo. Parte 3. O início da viagem. Após vender suas ovelhas para um amigo pastor, Santiago tinha dinheiro para ir para o Egito. Começou comprando uma viagem para a África, cruzando o estreito. Ele estaria lá em pouco mais de 4 horas de navio. Ao chegar na África, ele achou muito estranho, pois tinha se sentado em um bar e visto várias coisas diferentes, inclusive o idioma, pois até para pedir algo simples foi complicado do vendedor entender, até que ele foi abordado por um rapaz que também falava sua língua, que explicou a ele como as coisas funcionavam, e quando ele, confiante, disse que estava indo ao Egito, o outro disse: olha, se você tiver dinheiro, chegará lá amanhã mesmo. Santiago ficou feliz e mostrou a ele o dinheiro que tinha da venda das ovelhas. Apesar do vendedor tentar avisar ele, ele saiu com o jovem que estava com sua bolsa de dinheiro para contratar uma caravana. E com um subterfúgio mordaz, o jovem sumiu da sua vista, do meio do mercado, levando todo o seu dinheiro. O desespero tomou conta de Santiago, que se viu tendo que dormir a noite no mercado fechado, pensando em desistir do tesouro, pois o velho nada havia falado de ladrões que levava toda a sua economia. Mas ele não tinha dinheiro para voltar. E pensando em como conseguir dinheiro para voltar à sua terra e comprar novamente suas ovelhas, ele arrumou emprego em uma loja de cristais, que ficava escondida em uma rua pouco movimentada. Com os meses passando e ele acumulando não somente dinheiro, mas também experiência em outro ofício que não somente o de pastor, Santiago percebeu que aos poucos começou a falar o idioma local. Tinha muitas conversas com seu chefe, o vendedor de cristais, e ajudou a chamar mais atenção para a loja, fazendo ela crescer, vender chás e se tornar um sucesso no local. O vendedor de cristais tinha um sonho de ir a Meca, mas protelava, já que era a única coisa que lhe faltava fazer. E para ele seria o fim quando ele conseguisse isso. Ele achou estranho Santiago ter saído de sua terra e ido para lá por conta de um sonho ele jamais conseguiria entender. Quando Santiago já tinha juntado dinheiro para voltar e comprar o dobro das ovelhas, tornando-se assim um rico pastor de ovelha, eles se despediram. E Santiago disse: torço para que um dia o senhor vá a Meca. Não seja tolo, meu rapaz, disse o vendedor. Você sabe que eu não vou a Meca, da mesma forma que você não voltará a ser pastor de ovelhas. Indo em direção ao porto, Santiago lembrou por que viera até aqui, e achou que via sinais claros que não devia voltar agora. Então comprou uma passagem nas caravanas até as pirâmides do Egito. Parte 4. O deserto e o oásis. No dia seguinte estava indo rumo às pirâmides em uma caravana grande e bem guarnecida. Nela conheceu um aprendiz de alquimista, que andava com muitos livros e que buscava um alquimista nessa região. Eles conversaram por muito tempo, mas nem Santiago nem o aprendiz estavam muito interessados um no outro. O aprendiz aprendia através de seus livros complexos e Santiago preferia aprender através da observação do ambiente. Ambos aprendiam do seu jeito e estavam se encaminhando a sua lenda pessoal, por mais que não soubesse ainda. Durante a viagem, irrompeu uma guerra entre os clãs no deserto, e a viagem se tornou perigosa. Com muito medo de ataques, a caravana prosseguiu até chegar no oásis. O oásis era uma terra sagrada, onde não poderia haver guerra e nenhum dos clãs atacava essa terra. Por isso, a caravana parou no oásis até que a guerra acabasse. Lá o alquimista viu a caravana chegando e sabia que nela estava aquele que ele deveria guiar em direção à sua lenda pessoal. Assim foi o que os sinais haviam revelado. Nesse tempo, o aprendiz encontrou o alquimista e começou seu treinamento, enquanto Santiago conheceu Fátima, uma mulher do deserto, que ele ficou extremamente encantado, e a recíproca foi verdadeira. Enquanto a caravana não podia sair do oásis, Santiago e Fátima se encontraram todos os dias para conversar. E o amor ficou óbvio para os dois, mas Santiago ainda tinha o seu tesouro para encontrar, e Fátima não queria impedir isso. Um dia, enquanto observava o deserto, Santiago teve uma visão de um exército invadindo o oásis. Como já havia aprendido a levar a sério os sinais, foi falar com os líderes do oásis. Os líderes, homens sábios e supersticiosos, ficaram alertas e permitiu que os homens portassem armas por um único dia no oásis.
com a condição que as armas não poderiam ser portadas sem que fossem necessárias. Por isso, se até o final do dia seguinte não acontecesse o ataque, ao menos uma seria usada em Santiago. No final da tarde seguinte, o oásis foi atacado por um batalhão, que foi rapidamente aniquilado, pois todos estavam alerta. Santiago foi chamado a se tornar conselheiro do oásis e ganhou 50 moedas de ouro, como prêmio pelo aviso. Agora ele já era o pastor de ovelhas mais rico que já ouvira falar, mas isso não importava mais, já que ele queria estar com Fátima. Parte 5. O alquimista e uma nova viagem. Depois disso, o alquimista encontrou Santiago, pois ele havia lido os sinais e, após diversas conversas, o alquimista mostrou quais seriam os efeitos catastróficos dele abandonar sua busca para ficar com Fátima. Ao aceitar, Santiago se despediu dela e se preparou para mais uma viagem, agora somente ele e o alquimista. A travessia do deserto não foi fácil e quando já estavam chegando perto das pirâmides, eles foram capturados por um dos clãs em guerra. Eles conseguiram escapar, deixando as 50 moedas de ouro de Santiago e ainda com ele fazendo um grande feito. Esse feito, recomendo que você leia no livro, pois para mim é um dos pontos altos dessa obra. Quando puderam seguir viagem, o alquimista parou em um mosteiro, onde passara a noite, e na manhã seguinte se despediu dele, pois agora as pirâmides estavam a poucas horas dali. Antes de sair, transformou uma quantidade de chumbo e ouro e dividiu em 3 partes. Uma para Santiago pelas moedas perdidas, uma para o próprio alquimista, e a outra foi deixada com o monge, pois talvez na volta Santiago precisasse dela. Ele se perguntou por quê, mas o alquimista disse: "Eu sou um homem do deserto e sou supersticioso. Acredite, se uma coisa aconteceu uma vez, ela pode acontecer 2, mas se aconteceu 2 vezes, ela certamente acontecerá uma 3ª vez." Dito isso, ele partiu. Parte 6. As pirâmides e o tesouro. A poucas horas do mosteiro estavam as pirâmides, e ao vê-las, Santiago ficou deslumbrado, pois era a coisa mais magnífica que ele já havia visto. Ficou ali em busca do tesouro e não viu o que anoiteceu. Enquanto cavava, logo 2 homens o abordaram, e ao revistar, eles viram que estavam com uma peça de ouro grande. Assim ele foi roubado pela 3ª vez, e apanhou muito, pois eles queriam saber o que ele estava procurando. Quando ele viu que iria morrer se não contasse, e que o tesouro nenhum vale sua vida, ele falou que estava em busca de um tesouro que ali havia sonhado 2 vezes que estava ali. Um dos homens riu e disse a ele que ele era um tolo, que aquilo não existia, e que ele também havia tido um sonho parecido, e contou o sonho a Santiago, que já entendia a linguagem do mundo, e ali ele descobriu onde estava o tesouro. Os dos homens o deixaram lá, levando somente seu ouro. Ele fez o caminho de volta até o mosteiro e pegou o ouro que o alquimista tinha deixado. Ele provavelmente já tinha previsto isso. Depois de uma longa viagem, Santiago chegou ao local do tesouro. Ele cavou e encontrou um tesouro que ele jamais tinha imaginado ser possível. Agora era realmente rico. Provavelmente a vidente, o rei e o alquimista já sabiam onde estava o tesouro. Ele se perguntou por que ninguém havia lhe dito, e como se vindo pelo vento levante, uma mensagem chegou aos seus ouvidos. "Se eu tivesse lhe contado, você não teria visto as pirâmides, e elas merecem ser vistas." Era a voz do alquimista. Agora ele podia voltar para Fátima, mas antes tinha que passar em Tarifa e pagar a vidente. Ela era realmente muito esperta. Sintetizando, O Alquimista é uma obra sobre nunca desistir de seus sonhos. Veja o exemplo de Santiago. Ele teve que deixar a vida que achava confortável, se desfez de coisas importantes para ele, ainda foi roubado 3 vezes, passou por uma guerra, foi prisioneiro, e em todas essas etapas ele podia simplesmente ter desistido. Porém, ele perseverou. Além de perseguir os seus sonhos, o alquimista trata do crescimento pessoal. Quem você deve ser para conquistar aquilo que deseja? De um pastor de ovelhas que amava viajar, Santiago aprendeu outra língua, aprendeu outro ofício e outras tantas habilidades, que se ele tivesse somente pastoreando suas ovelhas, nunca teria conseguido. Recomendo muito a leitura desse livro. Se tiver interesse, veja o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que leva ao livro na Amazon. E comprando pelo link, você ajuda o canal a continuar o trabalho de trazer esses resumos. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like. Seu comentário é muito importante.